Imagine um comandante que não conseguia dar um passo sequer sem sentir uma dor infernal, mas que forçou os maiores reis a rastejarem na poeira diante dele. Ele era carregado sobre um escudo, como um ídolo pagão, e os inimigos sussurravam que não lutavam contra um homem, mas contra o próprio diabo. Como um bebê, que pelas duras leis do norte deveria ter sido deixado pelo pai para morrer na neve, sobreviveu e se tornou o arquiteto da vingança mais sangrenta da história da Grã-Bretanha? Nesta história, vamos analisar o fenômeno de Ivar, o desossado. Você descobrirá o que realmente se escondia por trás de seu apelido assustador: a doença dos ossos de vidro, uma terrível maldição genética, ou algo mais íntimo e vergonhoso sobre o qual tinham medo de falar em voz alta? Contaremos como a fragilidade física se transformou em uma crueldade sofisticada, fazendo com que um rei se tornasse um ouriço de flechas e outro conhecesse o horror da lendária Águia de Sangue. Por que sua tática destruía a mente de guerreiros calejados? Como ele usou sua deficiência para incutir um terror supersticioso em exércitos inteiros? E por que, mesmo séculos depois, os conquistadores tinham medo de se aproximar de seu local de sepultamento? Imagine a costa. Areia cinza e fria, impregnada de sal e medo. O horizonte desaparece atrás de uma floresta de mastros. Centenas de drácars, cujas cabeças de dragão mostram os dentes para os monges aterrorizados da Anglia Oriental. O ar é espesso, quase sólido, com um cheiro de corpos sujos, lã úmida e o massacre iminente. Isso não é apenas um ataque. É o fim do mundo como os anglo-saxões o conheciam. E à frente dessa armada, desse mecanismo perfeito de morte, está um homem que nem sequer consegue ficar de pé sozinho. Olhe para ele. Ele é carregado em um escudo, como um ídolo pagão, ou transportado em uma carruagem estranha e barulhenta, lembrando a biga de um rei condenado. Suas pernas são como chicotes inúteis, torcidas em ângulos não naturais. Em qualquer outra cultura, em qualquer outra época, ele seria um mendigo pedindo esmola na porta do templo, ou um cadáver esquecido em uma vala. Mas aqui, entre os assassinos mais ferozes do século IX, ele é o deus da guerra. Seu nome é Ivar. Ivar, o desossado. E esta é a história de como a fraqueza física mais monstruosa gerou a crueldade mais sofisticada da história da Grã-Bretanha. Como isso é possível? Como um aleijado se tornou o maior comandante de campo dos vikings? Historiadores até hoje quebram a cabeça tentando desvendar o enigma médico de seu apelido. Desossado. O que é isso? Uma metáfora para a flexibilidade, como a de uma cobra. Impotência, como sussurram maldosamente algumas crônicas. Ou uma terrível sentença genética. A ciência moderna inclina-se para o diagnóstico de osteogênese imperfeita, a doença dos ossos de vidro. Seus ossos quebravam com o menor impacto. O branco de seus olhos tinha um brilho azulado sinistro, e cada movimento causava uma dor infernal. Imagine que seu esqueleto é feito de porcelana fina, e você vive em um mundo onde a única linguagem de comunicação é o golpe de um machado de batalha. A sobrevivência de Ivar não é apenas sorte, é uma anomalia estatística. É um erro no código da realidade. Para entender como esse monstro nasceu, precisamos voltar no tempo. Do ano 865, para o salão escuro e enfumaçado do rei Ragnar Lodbrok. Escute. Ouve esse estalo? São as toras queimando na lareira. E lá fora o vento gelado de Kattegat uiva, abafando os gritos da mulher em trabalho de parto. Aslaug, esposa do lendário Ragnar, dá à luz um herdeiro em meio a tormentos. Os vikings esperam um guerreiro. Esperam um novo lobo que cravará as presas na garganta do mundo. Mas quando a parteira levanta o embrulho ensanguentado, um silêncio paira no salão. Um silêncio pesado e pegajoso, onde se ouve apenas a respiração pesada do pai. A criança é deformada. Suas pernas são torcidas, o corpo é mole, como se não tivesse estrutura. Pelas duras leis da Escandinávia, tal bebê não tem direito à vida. Isso não é crueldade,
É o pragmatismo da sobrevivência. No mundo do inverno eterno e da guerra eterna, uma boca fraca é um fardo para o clã. Um guerreiro fraco na parede de escudos é uma brecha por onde a morte entrará para todos. O costume exige levar tal criança para a floresta, deixá-la na neve, que os lobos ou o frio façam o que deve ser feito. É a misericórdia viking, devolver a mercadoria defeituosa aos deuses. Ragnar Lodbrok está diante do berço. Em sua mão, talvez, já esteja um machado. Ele olha para a criatura que deveria ser seu orgulho, mas se tornou uma zombaria do destino. O que ele vê? Pena? Dificilmente. Pena é um luxo que os reis não podem se dar. Mas as sagas nos contam sobre um momento estranho. Ragnar hesita. Ele encara os olhos do bebê. Ivar não chora. Ele olha para o pai com uma consciência assustadora e desumana. Nesses olhos profundos, azuis como o gelo de uma geleira, Ragnar não vê fraqueza. Ele vê um abismo. A saga de Ragnar Lodbrok e seus filhos coloca palavras proféticas na boca do pai. Mas vamos descartar a poesia. Ragnar era um predador. E ele reconheceu naquele pedaço de carne quebrado outro predador, talvez ainda mais perigoso do que ele mesmo. Ele viu uma inteligência que queimava nos olhos do filho como uma chama fria. Este menino vai viver, decide Ragnar. E essa decisão se torna fatal para milhares de pessoas que ainda nem haviam nascido nas costas da nebulosa Albion. A vida foi concedida, mas era uma vida no inferno. Coloque-se no lugar de Ivar. Sua infância é dor. Enquanto seus irmãos, Ubba, Bjorn, Sigurd, aprendem a segurar espadas de madeira, apostam corrida e ganham os primeiros hematomas, você rasteja. Você engole a poeira do chão de terra. Você vê o mundo de baixo para cima. Cada olhar lançado a você é impregnado de desprezo, ou pior ainda, de pena. Pobre aleijado, toco, desossado. Essas palavras picam mais do que urtiga. Mas é aqui, no chão sujo da casa comunal, que sua arma começa a ser forjada. Ivar é privado da oportunidade de desenvolver o corpo. Por isso começa a treinar com persistência maníaca, a única coisa que lhe restou: a mente. Observe-o. Ele senta no canto, imperceptível como uma sombra. Ele vê o que os outros não veem. Enquanto os outros garotos brigam na lama, descobrindo quem é mais forte, Ivar estuda porque um venceu o outro. Ele analisa alavancas, ângulos, a psicologia do medo. Ele aprende a ler as pessoas como livros abertos. Ele entende. A força muscular é limitada. Os músculos se cansam. Músculos podem ser perfurados pelo aço. Mas a mente? A mente não conhece o cansaço. A dor torna-se sua companheira constante, sua professora. Ela queima tudo que é humano nele, deixando apenas o cálculo frio. Ele aprende a suportar aquilo que faria homens adultos gritarem. Isso forma uma resistência fenomenal, quase sobrenatural. Se você não pode fugir da dor, deve aceitá-la. Deve tornar-se ela. As sagas contam um episódio macabro de sua infância. Durante um jogo de bola, quando outro garoto, irritado com a falta de jeito do aleijado, o empurrou, Ivar não chorou. Ele agarrou um machado que estava à mão e o cravou na cabeça do agressor. Ele tinha apenas 7 anos. 7 anos. E sabem o que é mais assustador? Ele não fez isso num ataque de fúria. Foi uma eliminação tranquila e calculada da ameaça. A prova de que ele era perigoso. Esse assassinato tornou-se seu manifesto. Não se aproxime. Não ria. Eu sou quebrado, mas sou mortal. Ragnar não puniu o filho. Pelo contrário, deve ter sorrido por baixo da barba. Sua intuição não falhou. Do casulo da criança doente, eclodia um monstro. Ivar cresce, e sua fraqueza física paradoxalmente se transforma em sua principal vantagem tática. Ele não pode ficar na formação, ombro a ombro com os outros. Ótimo. Significa que ele não vê a batalha como uma carnificina caótica,
onde diante dos olhos há apenas o escudo do inimigo e respingos de sangue. Ele vê a batalha de cima, inteira, como um tabuleiro de xadrez. Enquanto seus pares aprendem a desferir golpes, Ivar aprende a controlar fluxos de pessoas. Ele inventa formas de locomoção, primeiro rastejando, usando braços incrivelmente desenvolvidos. Seu tronco torna-se poderoso como o de um urso, compensando as pernas atrofiadas. Depois, macas especiais, carroças. Ele se recusa a ser uma carga passiva. Ele transforma sua deficiência em um elemento de intimidação. Imagine o horror do inimigo ao ver, à frente do exército, numa carruagem dourada, um homem que não precisa andar para matar você. Ele se torna o cérebro de seus irmãos. Bjorn, costela de ferro, é os músculos. Ubba é a fúria. Sigurd, olhos de cobra, é a astúcia. Mas Ivar é a estratégia. Ele é o arquiteto. É ele quem senta a fogueira e desenha na terra planos que fazem o sangue dos velhos guerreiros gelar. Ele não quer apenas vencer. Ele quer superar, humilhar. É nesses anos de humilhação e superação, que na alma de Ivar se forma um buraco negro que não pode ser preenchido com ouro ou prata. Ele precisa de algo mais. Ele precisa de poder sobre aqueles que podem andar. Ele precisa forçar o mundo, que o rejeitou, a se ajoelhar diante dele. Ironia do destino. O homem privado da possibilidade de dar um passo prepara-se para realizar a expedição mais distante e sangrenta da história de seu povo. O pai lhe ensinou a regra principal: o mundo é cruel. Mas Ivar aprendeu sua própria lição. Se o mundo é cruel, você deve ser ainda mais duro. Você deve se tornar o pesadelo que visita a crueldade em seus sonhos. E enquanto os Drakars de Ragnar partiam para novos ataques, na sombra, sobre a cama de palha, sob o olhar fixo dos olhos azuis, amadurecia um plano. Um plano no qual sua fraqueza física se tornaria a fundação de um império construído sobre os ossos dos inimigos. Os olhos de Ivar, cheios de um azul frio, já olhavam para o oeste, para onde as Ilhas Verdes estavam cheias de ovelhas gordas, cruzes de ouro e reis ingênuos, certos de que Deus os protegeria do diabo. Eles estavam errados. O diabo não viria até eles com chifres e cascos. Ele rastejaria até eles com as pernas quebradas, e seu riso seria mais assustador que o trovão. Mas antes que o mar escurecesse com os navios, antes que as muralhas de York caíssem, deveria acontecer um evento que transformaria a ambição em obsessão. Um evento que faria o cálculo frio de Ivar ferver como lava de vingança. O veneno da cobra, destinado a um, envenenaria a alma do outro. Enquanto o salão de hidromel treme com as gargalhadas bêbadas e o tilintar das taças, no canto mais escuro acontece algo muito mais importante que mais um banquete. Lá, na sombra, nasce um novo conceito de guerra. Ivar não bebe. Sua mente deve permanecer limpa como aço polido. Ele observa. Você já sentiu um olhar que parece arrancar sua pele camada por camada? Era assim que Ivar olhava para as pessoas. Para ele, aqueles ao redor não eram companheiros, nem amigos, e nem mesmo família. Eram mecanismos. Conjuntos de engrenagens feitos de paixões, medos e ambições. Pense nisso. Ele não podia treinar com espada no pátio como os outros. Seus ossos se esfacelariam ao primeiro golpe de um escudo de madeira. O destino o trancou na jaula do próprio corpo, mas esqueceu de trancar a porta da mente. Ivar encontrou a saída. Se ele não pode brandir o machado, ele será aquele que aponta onde esse machado deve cair. Ele começa a estudar a anatomia do combate, mas não do ponto de vista dos músculos, e sim da lógica. Ele disseca a tática dos ataques como um açougueiro disseca uma carcaça, separando a carne útil da eficiência da gordura da bravata estúpida. Enquanto seus irmãos, o poderoso Bjorn e o furioso Ubba, calejam os punhos, Ivar levanta ferro de outro tipo. Ele transforma sua imobilidade em uma arma absoluta. Você já tentou jogar xadrez com um oponente que não demonstra emoções? Que simplesmente espera pelo seu erro? Ivar aprende a esperar.
Na cultura viking, onde se valoriza a impulsividade e a fúria berserker, sua paciência parece antinatural, quase reptiliana. Ele entende. A fúria é cega, o cálculo enxerga. Enquanto outros gritam, cuspindo saliva, ele sussurra. E seu sussurro soa mais alto que qualquer grito de guerra. Mas inteligência apenas não basta. Ele precisa de um corpo capaz de entregar essa inteligência no campo de batalha. E aqui vemos o gênio de engenharia de Ivar. As sagas são econômicas nos detalhes técnicos, mas mencionam que ele nunca se movia como um aleijado comum. Ele não rastejava na poeira implorando por pena. Ele se reconstruiu. Imagine uma forja. Calor, fuligem, batidas de martelo. Ivar supervisiona pessoalmente o trabalho. Ele não cria uma cadeira de rodas, não. Ele cria uma plataforma de combate. Uma carruagem especial ou macas reforçadas, capazes de suportar a trepidação da batalha e proteger seu corpo frágil. Foi uma solução revolucionária para o século IX. Ele transformou sua desvantagem em um pedestal. Quando era carregado ou transportado, ele ficava acima da infantaria. Ele estava mais alto que os reis que andavam a pé. Foi uma jogada psicológica brilhante. Em vez de esconder sua fraqueza, ele a expôs, transformando-a em símbolo de excepcionalidade. Eu sou tão perigoso, dizia sua carruagem, que nem preciso tocar o chão para matar vocês. Suas mãos. Esqueça as pernas fracas. Olhe para suas mãos. Crônicas e reconstruções tardias nos sugerem que a parte superior de seu corpo era monstruosamente desenvolvida. O rastejar constante e o ato de puxar o próprio peso transformaram seu tronco em um bloco de nervos e músculos. Ele podia puxar um arco que um guerreiro comum não conseguia. Podia arremessar uma lança da posição sentada mais longe do que um atleta em pé. Ele compensou. Ele se adaptou. Ele evoluiu. Mas o mais difícil não foi construir a carruagem, e sim fazer com que os outros obedecessem a um homem sentado nela. Como fazer um bando de assassinos, que só respeitam a força bruta, ouvir um aleijado? A resposta é simples e terrível. Medo e sucesso. Ivar tornou-se o centro intelectual da Irmandade. Os filhos de Ragnar eram uma força formidável, mas sem Ivar seriam apenas uma gangue. Bjorn Costela de Ferro é uma muralha impenetrável. Ubba é um martelo esmagador. Sigurd é uma lâmina venenosa. Mas Ivar é a mão que segura essa arma. Ele se tornou o arquiteto de suas vitórias. Em pequenas escaramuças e ataques, começou a testar suas teorias. Por que atacar a muralha onde o inimigo espera? Perguntava ele. Vamos atacar à noite. Vamos fingir que estamos indo embora. Seus planos, inicialmente recebidos com zombaria, começaram a trazer espólios. E espólios são a única língua que os vikings entendem. O ouro calou a boca dos céticos. Logo ficou claro: se você quer voltar para casa vivo e rico, você ouve Ivar. Você pode desprezá-lo por sua deformidade, mas reza por seu gênio. No entanto, Ivar não planejava ficar escondido no quartel-general. Ele não era um general de gabinete. Ele era atraído para onde cheirava sangue e mar. Chegou o dia em que os Drakar se preparavam para uma grande expedição. Ragnar talvez quisesse deixar o filho em casa. O mar é cruel com os saudáveis, e para um homem com ossos de cristal, uma tempestade no convés aberto equivale à tortura na rota. Cada impacto da onda no casco ecoaria em seu corpo com uma dor excruciante. Mas Ivar agarrou-se à amurada do navio com suas mãos poderosas e recusou-se a descer para a terra. Minha mente é mais afiada que sua espada, pai. Poderia ter dito ele. Ele forçou a ser levado. Imagine a cena. Guerreiros remando, água salgada chicoteando os rostos, e entre eles, envolto em peles, está sentado Ivar. Seu rosto está pálido de dor, mas os olhos queimam com um fogo fanático. Ele aguenta. Ele tempera sua vontade na fornalha do sofrimento físico. É lá, nas águas frias do Mar do Norte,
que o menino aleijado morre definitivamente e nasce Ivar, o desossado, o comandante. Ele entendeu uma coisa importante: a dor é apenas informação, um sinal do sistema nervoso. Se você pode ignorar esse sinal, torna-se invulnerável. Você deixa de ser humano e torna-se um elemento da natureza. Seus irmãos viam nele algo assustador. Eles, guerreiros poderosos, temiam a dor. Ele vivia nela. Isso lhe dava uma superioridade moral impossível de contestar. Quando seus navios avistaram as colinas Esmeralda da Irlanda, Ivar já não era um fardo. Ele era o capitão que traça o curso não pelas estrelas, mas pelas fraquezas humanas. Ele estava pronto. Sua mente, afiada por anos de isolamento e construções teóricas, exigia prática. Ele precisava de um palco grande. Precisava de exércitos reais para testar se suas terríveis teorias funcionavam na prática. A Irlanda, dilacerada por conflitos internos e rica em mosteiros, tornou-se seu laboratório. Ivar olhava para a costa e em sua cabeça já se formavam esquemas. Não um ataque rápido, não um saque. Conquista. Ele planejava virar o tabuleiro de xadrez no qual os reis celtas jogavam há séculos. Eles achavam que conheciam as regras da guerra. Eles achavam que a guerra era honra, formação e duelo. Ivar trazia uma nova verdade. A guerra é engano. A guerra é um caos que pode ser controlado. E a primeira lição nessa escola sangrenta seria Dublin, onde o intelecto de Ivar colidiria pela primeira vez com a realidade para provar. Um aleijado pode colocar um país inteiro de joelhos. O vento irlandês agitava as velas, mas Ivar não sentia frio. Ele sentia o cheiro das oportunidades, o cheiro do medo que logo cobriria aquelas terras. Sua carruagem estava lubrificada, as espadas afiadas, e o plano era impecável. Ele estava pronto para mostrar ao mundo que o verdadeiro monstro não é aquele que ruge, mas aquele que sorri, vendo todas as jogadas com antecedência. O experimento estava começando. Irlanda, a Ilha Esmeralda. Para um viking comum, é apenas um armazém de ouro guardado por pessoas que rezam em vez de lutar. Mas para Ivar, era um tabuleiro de xadrez. Foi aqui, entre os pântanos de turfa e neblinas de Dublin, que ele jogou sua primeira partida brilhante, mudando para sempre as regras do jogo. Esqueça tudo o que viu no cinema. Esqueça multidões de bárbaros gritando, correndo para as paredes de escudos espumando pela boca. Essa é uma tática suicida, e Ivar a desprezava. Ele trouxe para a guerra algo novo, algo assustador por sua racionalidade: disciplina. Imagine que você é um chefe irlandês. Você está acostumado a ataques. Você conhece o roteiro. Navios chegam, barbudos com machados descem. Você reúne a milícia. Acontece uma confusão. Alguém foge. É um caos sangrento, mas compreensível. Mas desta vez, tudo acontece de forma diferente. O inimigo não ataca. Ele fica parado, em silêncio. Você vê a formação deles, imóvel como uma rocha. No centro, em uma elevação, em sua estranha carruagem, está Ivar. Ele não brande a espada. Ele não grita maldições. Ele apenas olha. E desse olhar, as mãos dos seus guerreiros esfriam. Ele espera. O quê? O seu erro. Ivar foi o primeiro a entender que o exército cristão é previsível. Eles têm regulamentos, têm honra, têm o desejo de mostrar bravura. Ele usou a vaidade deles como arma. A famosa manobra da falsa retirada, que mais tarde se tornaria a marca registrada dos mongóis, Ivar talvez tenha inventado exatamente aqui, nos campos úmidos perto de Dublin. Observe atentamente. Os vikings vacilaram. A formação deles se quebra. Eles largam os escudos, viram as costas e correm para a floresta. O que você faz? Seu instinto grita: vitória! Acabem com eles! Seus homens, embriagados pelo sucesso fácil, quebram a formação e correm em perseguição com uivos de alegria. Você acha que é o caçador. Mas no momento em que seus soldados se espalham pelo campo, transformando-se em uma multidão desgovernada,
Ivar levanta a mão. Um gesto, brusco como um estalo de chicote. Da floresta não saem covardes. Da floresta voa a morte. Os vikings dão meia volta com a sincronia de uma companhia de balé. E pelos flancos, das ravinas que você não verificou porque estava confiante demais, atacam forças novas. A armadilha se fecha. O que um segundo atrás era seu exército, transforma-se em carne no moedor. Você não perdeu a batalha. Você foi superado no jogo. Você foi humilhado intelectualmente. Ivar não apenas matava inimigos, ele quebrava a psique deles. As crônicas nos dizem que saxões e irlandeses começaram a temê-lo mais do que ao próprio diabo. O diabo pode ser afastado com cruz e oração. Ivar não. Ele calculava as orações. Ele sabia quando você iria à igreja e atacava exatamente quando você estava de joelhos sem armas. Monstros de contos infantis assustam com garras. Ivar assustava porque sabia o que você estava pensando. Foi o triunfo da razão sobre a força bruta. Enquanto outros reis mediam o tamanho do bíceps, Ivar media a velocidade da tomada de decisões. Ele transformou sua fraqueza física em um centro de comando de combate. Estando na retaguarda ou em uma elevação, ele via todo o campo. Enquanto o guerreiro saudável vê apenas o escudo do inimigo na frente do nariz e tenta sobreviver, Ivar vê padrões. Ele vê onde o flanco esquerdo cedeu. Ele vê onde a cavalaria inimiga atolou na lama. Ele se tornou o primeiro verdadeiro general da era viking. Ele introduziu um sistema de sinais. A trombeta toca 2 vezes, o centro recua. A bandeira sobe. Arqueiros atiram por cobertura. Isso nos parece óbvio hoje, mas para meados do século IX era uma revolução. É como se contra um time de futebol de várzea entrasse uma seleção profissional com técnico e tática. O resultado estava pré-determinado. Os reis saxões na Nortúmbria, ouvindo rumores sobre o aleijado feiticeiro, riam. Como pode guerrear um homem que é carregado nos braços? Perguntavam eles nos banquetes. Eles o imaginavam como o elo fraco. Eles pensavam, matamos seus carregadores e ele fica indefeso, como uma tartaruga sem casco. Que erro fatal. Eles não entendiam que matar os carregadores é impossível, porque para chegar até eles é preciso passar por uma muralha dos melhores assassinos do norte, que protegiam seu líder não por medo, mas pelo ouro e pelas vitórias que ele lhes trazia. Ivar criou um culto de competência. Sua deformidade deixou de ser deformidade. Tornou-se um sinal de eleição. Os guerreiros sussurravam. Os deuses tiraram suas pernas para que ele não gastasse energia andando e deram tudo para a cabeça. Ele se tornou um talismã. Se Ivar está conosco, venceremos. Se Ivar não está, espere problemas. No final do ano 864, seu nome ecoava de Dublin a York. Riquezas fluíam como um rio. Escravos, prata, armas. Mas o principal que Ivar ganhou foi confiança. Ele provou a si mesmo e ao mundo. Ele não é um erro da natureza. Ele é o ápice dela. Um predador de novo tipo. Mas qualquer ascensão tem um lado sombrio. A glória de Ivar tornou-se brilhante demais. Ela começou a projetar uma sombra. E essa sombra caiu sobre o homem que lhe deu a vida, sobre Ragnar Lodbrok. Imagine um leão velho. Sua juba ficou grisalha, as presas se desgastaram, mas as ambições não sumiram. Ragnar senta em seu salão em Kattegat e ouve os escaldos. Sobre quem eles cantam? Sobre ele? Não. Eles cantam sobre Ivar, sobre o astuto Ivar, sobre o generoso Ivar, sobre o invencível Ivar. Os filhos ofuscaram o pai. Para um homem como Ragnar, isso é pior que a morte. É o esquecimento em vida. O orgulho é um veneno que age devagar, mas com certeza. Ragnar olha para suas mãos. Elas ainda são fortes. Ele olha para o mapa da Inglaterra. Onde seus filhos pegam espólios, ele deve pegar um reino. Ele deve realizar algo tão grandioso que o mundo volte a falar apenas dele. Ele deve lembrar a todos quem é o dragão principal aqui. Ivar, com sua mente analítica fria,
Certamente viu aonde isso ia dar. Talvez tenha tentado dissuadir o pai. A Inglaterra mudou, poderia ter dito ele. Eles construíram fortalezas. Eles estão se unindo. Não se pode ir para lá com 2 navios. Mas Ragnar não ouviu. Ele estava bêbado de sua glória passada e amor próprio ferido. A lógica de Ivar quebrou-se contra a muralha da vaidade paterna. Foi um clássico conflito de gerações, transferido para o mapa da geopolítica. O filho tecnocrata contra o pai romântico. Ivar entendia a guerra como ciência, Ragnar como um épico heróico. E o épico perdeu. O velho rei tomou uma decisão. Uma decisão ditada não pela razão, mas pelo ciúme dos sucessos dos próprios filhos. Ele reunirá uma pequena tropa. Ele irá para a Inglaterra. E ele ou a conquistará, ou morrerá tão ruidosamente que os céus tremerão. Ragnar não sabia que sua morte se tornaria não o fim, mas apenas o estopim para a bomba que Ivar construiu. As cobras na cova do rei. A ela já haviam acordado e esperavam sua vítima, sem suspeitar que seu veneno envenenaria não apenas o velho, mas o futuro de toda a ilha. A história congelou à espera da catástrofe. Não foi uma expedição. Foi suicídio disfarçado de lenda. Ragnar Lodbrok, o maior herói do norte, partiu para conquistar a Inglaterra com apenas 2 navios. 2 navios. Era uma arrogância beirando a loucura. Ou talvez, cansaço da vida. O que nós, modernos, chamaríamos de depressão profunda. Ele como que desafiou os deuses. Matem-me se puderem, ou me deem o mundo todo. Os deuses aceitaram o desafio. Uma tempestade na costa da Nortúmbria quebrou os Drácars em pedaços. O grande rei acabou na costa inimiga não como conquistador, mas como um velho molhado e desarmado, jogado pela arrebentação. O rei Aela da Nortúmbria não acreditava em sua sorte. O homem cujo nome por décadas assustou crianças de Paris a Kiev, agora estava diante dele acorrentado. Imagine esse momento. O salão do trono de Aela. Quente, claro, cheiro de cera e carne assada. E no meio desse conforto civilizado está a besta. Aela achou que tinha vencido. Achou que tinha pego o lobo e agora podia arrancar sua pele para pendurar na lareira. Quanta ingenuidade! O rei nem suspeitava que, ao assinar a sentença de morte de Ragnar, assinava a sentença de morte para si mesmo, seu reino e toda a Inglaterra anglo-saxônica. Aela queria não apenas matar, ele queria humilhar. A espada é nobre demais para um pirata. A forca, rápida demais. Ele precisava de um show. Precisava de uma punição bíblica. A cova das serpentes. Você já parou para pensar no que é uma cova de serpentes na realidade do século IX? Não é um fosso arrumado no zoológico. É um buraco fundo e úmido na terra, onde jogavam lixo e onde recolhiam propositalmente víboras de toda a região. Frio, lodo e sibilos. Aela ordenou que jogassem Ragnar lá. Vamos parar e escutar. O rei cristão olha de cima para baixo. O rei pagão olha de baixo para cima. As cobras mordem a carne. O veneno se espalha lentamente pelas veias, transformando o sangue em fogo. Mas Ragnar não grita. Ele não implora por misericórdia. Ele começa a cantar. Foi o último e mais terrível golpe psicológico do velho viking. Ele ri na cara da morte. Ele declama versos sobre como as valquírias já lhe trazem cerveja em Valhalla. A ela está furioso. A vítima se recusa a ser vítima. E então, antes que o veneno parasse seu coração, Ragnar pronunciou a frase que se tornou o detonador para a bomba nuclear da Idade Média. A frase que as sagas preservaram para nós através dos séculos. Como os leitões grunhiriam se soubessem como o velho javali sofre agora. Leitões. Ele chamou seus filhos de leitões. Não de lobos, não de ursos. Leitões. Nisso havia tanto ternura quanto uma ameaça terrível. Ele sabia do que seus filhos eram capazes. Ele sabia que Ivar, Bjorn, Ubba e Sigurd despedaçariam aquela ilha. A morte de Ragnar não foi o fim. Foi um sinal.
O disparo da pistola de partida. A notícia da execução voou pelo Mar do Norte mais rápido que o vento. Ela alcançou os filhos durante um banquete. A saga nos desenha essa cena com precisão cinematográfica, mostrando a reação de cada irmão como um retrato psicológico. Olhe para eles. Bjorn, costela de ferro, apertou a lança com tanta força que as marcas de seus dedos ficaram na haste. A madeira rachou. É a reação de um guerreiro. Agressão física imediata. Witzerk, que jogava tabuleiro, apertou a peça de jogo a tal ponto que sangue espirrou debaixo das unhas. Sigurd, de olhos de cobra, que aparava as unhas com uma faca, em choque cravou a lâmina no próprio dedo, até o osso, e nem fez careta. A dor da alma abafou a dor física. E Ivar? Ivar não quebrou a lança. Não se cortou. Não gritou. Ele foi o único que manteve autocontrole absoluto. Enquanto os irmãos vomitavam maldições e exigiam navegar imediatamente para matar, Ivar fazia perguntas ao mensageiro. Como exatamente ele morreu? O que ele disse? Quantas cobras havia? O povo viu isso? Pode parecer cínico para você. O filho pergunta sobre os detalhes da tortura do pai? Mas Ivar não estava apenas ouvindo uma história de terror. Ele estava montando um dossiê. Cada detalhe da morte de Ragnar era para ele um tijolo na fundação da futura vingança. Ele não precisava apenas da morte de Aela. Ele precisava de simetria perfeita. Olho por olho, dor por dor, horror por horror. Os irmãos queriam um ataque rápido. Queriam queimar algumas aldeias, matar algumas centenas de camponeses e se acalmar. É o pagamento padrão por sangue. Mas Ivar pensava em categorias de genocídio. Ataque? Deve ter rido ele por dentro. Não. Nós não vamos apenas roubar a Inglaterra. Vamos tomá-la para nós. Vamos varrer seus reinos dos mapas. Vamos fazer seus reis invejarem os mortos. Ivar entendeu o principal. A morte de Ragnar lhes deu um motivo legítimo de guerra, que eles nunca tiveram. Antes eram apenas bandidos, assaltantes de estrada. Agora são vingadores. São um instrumento da justa retribuição. Isso muda tudo. Isso permite unir clãs dispersos e arros que eternamente rivalizam entre si. Sob a bandeira da vingança por um herói comum, pode-se reunir não apenas uma flotilha, mas uma armada. Enquanto Bjorn afiava o machado, Ivar já desenhava na mente a logística da invasão. Milhares de guerreiros, provisões, navios, invernadas. Isso exigia recursos que a Escandinávia ainda não tinha visto em um só lugar. A fúria dos irmãos era fogo, mas Ivar tornou-se o ferreiro que direcionou esse fogo para a forja, para forjar a espada do Apocalipse. Ele sabia que Aela esperaria um contra-ataque. Os saxões não são idiotas, eles reforçarão as costas. Atacar agora, na emoção, significa arruinar o exército. Ivar propôs o que parecia traição à memória do pai. Esperar. Negociar. Adormecer a vigilância. Deixa ela pensar que temos medo, sussurrava ele. Deixe ele pensar que os leitões fugiram com o rabo entre as pernas. Viremos não quando ele espera. Viremos quando ele decidir que venceu. Assim, na sombra do luto, nasceu o plano mais ambicioso da história dos vikings. A morte de Ragnar na Cova das Serpentes não matou a lenda. Ela apenas liberou o veneno que agora corria nas veias de seus filhos. E o mais tóxico, o mais concentrado desse veneno, estava no sangue do aleijado que sentava em silêncio enquanto os outros gritavam. Seu silêncio era mais assustador que qualquer grito de guerra. Ele prometia à Inglaterra não uma guerra. Ele prometia o inferno. Ivar olhou para os irmãos, e talvez pela primeira vez na vida, eles viram nele não um aleijado, mas um líder. A boneca quebrada e manca agora puxava os fios do destino. Ragnar morreu. Viva o rei da guerra. Ivar, o desossado, estava pronto para começar sua partida. E a primeira jogada nela seria a mentira mais descarada da história da diplomacia. Em vez do rugido de trombetas de guerra nos portões do palácio do rei Aela, ouviu-se uma batida educada.
Foi tão inesperado que a guarda ficou atônita. Eles esperavam berserkers roendo escudos, mas viram uma embaixada. Ivar não trouxe consigo um exército de vingadores. Ele veio sozinho, sem contar o punhado de servos carregando sua maca. Foi, talvez, o blefe mais genial da história da diplomacia medieval. Ivar, o desossado, chegou ao covil do assassino de seu pai, não para exigir sangue, mas para pedir paz. Imagine essa cena. O assassino e o filho do assassinado olham-se nos olhos. O ar no salão deveria estar faiscando de tensão, mas Ivar apaga essa tensão com uma frase. Ele renega Ragnar. Meu pai era um velho tolo, diz ele, olhando nos olhos de Aela. Ele quebrou o acordo. Ele veio às suas terras como um ladrão e morreu como um ladrão. Eu não culpo você, rei. Você protegeu sua casa. Choque. Abalo. Os vikings na comitiva de Ivar deviam estar mordendo os lábios até sangrar para não gritar de vergonha. O filho trai a memória do pai? Mas Aela acredita. Por quê? Porque a vaidade é uma venda nos olhos que Ivar amarrou com um nó cego. O rei vê à sua frente não um estrategista perigoso, mas um aleijado patético que tem medo de compartilhar o destino do pai. Ivar interpreta o papel do pragmático que quer viver e comerciar, e não se vingar. Ele lisonjeia o rei, chamando-o de grande vencedor do dragão. E Aela, embriagado pela própria importância, engole a isca inteira. Ivar pede pouco. Ele não exige ouro ou terras. Ele pede apenas um pedaço de terra que possa ser coberto pela pele de um boi, apenas para montar um posto comercial e viver em paz. Apenas uma pele? Ria ela. Isso soa como uma piada, como o capricho de um miserável. O rei concorda. Ele acha que está demonstrando misericórdia cristã ao inimigo derrotado. Ele não sabe que acabou de assinar a sentença de morte de seu reino. O que acontece a seguir entrou para as lendas como exemplo de astúcia diabólica. Ivar não apenas estende a pele no chão. Ele ordena aos seus homens que a cortem em tiras finíssimas, quase invisíveis. Dia após dia eles cortam o couro, transformando-o em uma corda quilométrica. Quando terminam o trabalho, com essa pele, cercam um território enorme, suficiente para a construção de uma fortaleza. Aela fica furioso, mas a palavra do rei é lei. Ivar sorri. Ele conseguiu sua base. Mas o principal, ele ganhou tempo. Enquanto o rei e sua corte riam da esperteza do aleijado e celebravam a vitória diplomática, achando que a ameaça do norte havia passado, Ivar acionou o mecanismo que já era impossível parar. Seu verdadeiro trabalho fervia não ali, na Inglaterra, mas além mar. Os mensageiros de Ivar, como corvos negros, voaram para todos os cantos da Escandinávia. O texto de sua mensagem era simples e brutal. Ragnar está morto. A Inglaterra é fraca. Haverá ouro suficiente para todos. Foi o primeiro caso na história de mobilização total dos vikings. Ivar não chamava amigos. Ele contratava profissionais. Ele recorreu aos velhos inimigos do pai, aos exilados, aos filhos mais novos deserdados. Ele lhes prometia não apenas saque. Ele lhes prometia terra, propriedade eterna. Isso mudou tudo. Os vikings estavam acostumados a saquear e ir embora. Ivar propôs que viessem e ficassem. Os portos da Dinamarca, Noruega e Suécia transformaram-se em formigueiros gigantes. Florestas eram derrubadas aos hectares. O bater dos machados nos estaleiros não cessava nem de dia nem de noite, fundindo-se em um zumbido único, semelhante ao batimento cardíaco da guerra. Forjavam-se milhares de espadas. Mulheres costuravam velas. Já não era um bando de aventureiros. Era uma nação reunindo-se para a guerra. O grande exército pagão. Assim os cronistas chamariam esse acúmulo de força, e em seus registros, feitos com mão trêmula, transpareceria o terror supersticioso. Nunca antes nem depois, o norte expeliu de si tamanha força. Era uma avalanche. Sob as bandeiras de Ivar, levantaram-se chefes lendários: Guthrum,
Halfdan, Bagseg. Pessoas que em tempos normais teriam cortado a garganta umas das outras, agora estavam ombro a ombro. A ganância e a vontade de ferro de Ivar, o desossado, os uniam. E na Inglaterra reinava o silêncio. Ivar, sentado em sua nova fortificação, continuava a interpretar o papel de vizinho submisso. Ele adormecia a vigilância de Aela, enviando-lhe presentes e cartas lisonjeiras. Ele era como uma aranha que acaricia suavemente a mosca enquanto o veneno é preparado nas glândulas. Ele estudava as estradas, subornava lordes locais, recrutava espiões. O aleijado, que consideravam inofensivo, na verdade criava uma rede de espionagem no coração do país inimigo. Aela cometeu o erro fatal, comum a muitos ditadores. Subestimou o inimigo que parece fraco. Ele olhava para as pernas de Ivar e não via seus olhos. E nesses olhos já queimavam as fogueiras das cerimônias fúnebres dos reis saxões. No outono do ano 865, o mar escureceu. Não é uma metáfora. Testemunhas diziam que o horizonte desapareceu atrás de uma floresta de mastros. Centenas, milhares de drácars, decorados com cabeças de dragão, cortavam as ondas do Mar do Norte. Em seus costados, pendiam escudos pintados nas cores da morte. Nos porões, além dos guerreiros, traziam cavalos, uma audácia inaudita para um desembarque marítimo. Ivar previu isso também. Ele não planejava andar a pé. Seu exército deveria ser móvel como um raio. Imagine esse som: o ranger da madeira, o bater das velas e o pesado e rítmico chapinhar dos remos. Suava como os passos do destino. A armada aproximava-se da costa da Anglia Oriental, mas Aela na Nortúmbria ainda dormia o sono tranquilo, certo de que a corda de pele de boi era o limite das ambições dos filhos de Ragnar. Ele não sabia que essa corda logo se transformaria em um laço em seu pescoço. Ivar estava na praia olhando para o horizonte. Quando as primeiras velas surgiram da neblina, ele deve ter sorrido aquele mesmo sorriso que fazia até o sangue de seus irmãos gelar. A máscara de submissão caiu. O tempo da diplomacia acabou. O tempo do açougueiro chegou. Eles desembarcaram não onde eram esperados. Não na Nortúmbria, onde Aela, talvez, ainda assim tivesse colocado sentinelas. Eles atacaram a Anglia Oriental, domínios do rei Edmundo. Foi um cálculo frio. Para que atacar um inimigo fortificado quando se pode primeiro saquear seu vizinho fraco, ganhar forças, passar o inverno e atacar na primavera? Os moradores locais, vendo aquela horda, entenderam. Não havia salvação. Não eram humanos. Era uma força da natureza. Uma onda de escuridão que cobriu a costa e começou lenta, mas inexoravelmente, a rastejar para o interior da ilha, devorando tudo em seu caminho. A lenda da pele de boi acabou. Começou a realidade escrita com sangue. E as primeiras linhas desse capítulo sangrento seriam lidas pelo rei Edmundo, que ainda esperava que o ouro pudesse comprar a vida. Ingênuo. Ele não entendia que a moeda havia mudado. Ivar não veio pela prata. Ele veio pelas almas. O horror que paralisou a Anglia Oriental era apenas o prelúdio. Ivar testava seus instrumentos. Ele afinava sua orquestra da morte antes do concerto principal. E enquanto os saxões em pânico escondiam os utensílios da igreja, Ivar dava ordens que violavam todas as leis de guerra conhecidas. O velho mundo desmoronava, e sob seus escombros, o primeiro a perecer deveria ser o código de honra. O horizonte desapareceu. Aqueles que estavam naquela manhã nos penhascos de giz da Anglia Oriental não acreditaram em seus olhos. O mar deixou de ser mar. Tornou-se uma floresta. Uma floresta de mastros, velas e cabeças de dragão que balançavam nas ondas de chumbo, como que acenando para a costa condenada. Não era uma invasão. Era a mudança do inferno para a terra. A crônica anglo-saxônica relata secamente a chegada do grande exército pagão. Mas por trás dessas linhas econômicas, esconde-se o terror pânico de uma nação inteira, que de repente percebeu: seu mundo, aconchegante, compreensível e cristão, acabou.
O rei da Anglia Oriental, Edmundo, era um bom homem, piedoso, justo e, fatalmente ingênuo. Ele agia pelas velhas regras. Ele achava que a guerra era uma disputa de cavalheiros que podia ser resolvida com moeda sonante. Ao ver aquela armada, que deixava a água da Costa Negra, ele não reuniu a milícia para um ataque suicida. Ele abriu o tesouro. Ele enviou mensageiros a Ivar com uma proposta simples. Aqui está a prata. Aqui estão os mantimentos. Peguem e vão embora. Ivar deve ter rido tanto que seu riso encobriu os gritos das gaivotas. Ele aceitou os presentes, mas em vez de ouro, exigiu cavalos. Foi um pedido estranho para piratas do mar. Vikings e cavalaria? Isso soava como uma anedota. Os homens do norte lutavam a pé, em formação fechada de escudos. Para que precisavam de cavalos? Edmundo, feliz por ter se livrado facilmente, ordenou reunir todos os cavalos da região. Ele achava que estava comprando a paz. Na verdade, ele entregava com as próprias mãos ao carrasco as chaves de seu reino. Ele deu a Ivar o que lhe faltava para a guerra relâmpago: mobilidade. Assim que o último cavalo foi entregue, a armadilha se fechou. Ivar não foi embora. Ele nem pretendia. Ele simplesmente parou de fingir. O encontro de Edmundo com a realidade foi cruel. O rei foi capturado dentro de seu próprio salão, talvez durante a oração em que agradecia a Deus pelo livramento. Ele foi arrastado até Ivar e jogado na lama perto da carruagem. Dois mundos colidiram cara a cara. De um lado, Edmundo, a encarnação da humildade cristã e da honra cavalheiresca. Do outro, Ivar, a encarnação da eficiência pura e destilada, para quem a honra é um som vazio que atrapalha a vitória. Você me deu cavalos para eu ir embora, poderia ter dito Ivar, olhando para o monarca ajoelhado. Mas esqueceu de perguntar para onde exatamente eu quero ir. O que aconteceu a seguir com o rei Edmundo tornou-se uma das páginas mais sombrias da história inglesa, e o início de seu caminho para a santidade. Mas vamos deixar de lado o calvário eclesiástico e olhar para isso com os olhos de um tático. Ivar não precisava de um prisioneiro. Ele não precisava de resgate. Ele precisava de um símbolo. Ele precisava mostrar a toda a Inglaterra que as velhas leis não valiam mais. Chega de acordos. Nada de acordos de cavalheiros. Apenas submissão total ou morte. Edmundo foi amarrado a uma árvore. Ivar transformou a execução do rei em uma diversão monstruosa para seus arqueiros. Ele não apenas o matou, ele ordenou que atirassem de forma a não atingir órgãos vitais. Flecha após flecha, golpe após golpe. As crônicas escrevem que o corpo do rei ficou parecido com um ouriço, cravejado de agulhas. Escute, ouve esse assobio rítmico da corda? Vupt, tuk, vupt, tuk. Não é apenas sadismo, é terror psicológico calculado. Ivar quebrava a vontade de toda a população da ilha através da dor de um homem. Cada grito de Edmundo ecoava pelas aldeias, transformando homens livres em escravos trêmulos. Quando o rei finalmente expirou e sua cabeça foi separada do corpo e jogada nos arbustos, a Anglia Oriental caiu. Sem uma única grande batalha, ela foi paralisada pelo terror. Ivar conseguiu o que queria. Ele obteve uma retaguarda segura, montanhas de comida e, o mais importante, uma tropa de cavalos frescos e fortes. Agora seu exército podia mover-se com uma velocidade inacessível a qualquer tropa anglo-saxônica. Ele colocou sua infantaria nas celas. Eles não se tornaram cavaleiros no sentido pleno da palavra. Eles não lutavam montados. Mas eles se deslocavam montados. Era uma infantaria motorizada medieval. Eles podiam aparecer do nada, atacar e desaparecer antes que os lentos condes saxões conseguissem vestir as cotas de malha. O corpo profanado de Edmundo ainda não havia esfriado, e o grande exército pagão já levantava acampamento. Os moradores locais, escondidos nas florestas, olhavam com horror para aquela coluna infinita de cavaleiros partindo para o norte. A terra tremia sob milhares de cascos. Ivar, sentado em sua carroça reforçada,
que agora não era carregada por homens, mas puxada por garanhões poderosos, olhava para a frente. Seu objetivo não havia mudado. A Anglia Oriental foi apenas um aperitivo, um aquecimento antes do prato principal. Seu olhar estava fixo na Nortúmbria, em York, no rei Aela. Agora que ele tinha os recursos de um reino inteiro e a velocidade do vento, nada podia detê-lo. Ivar levava para o norte não apenas a guerra. Ele levava para lá sua conta pessoal, emitida muitos anos atrás na Cova das Serpentes, e os juros dessa conta seriam pagos com sangue. Enquanto o exército marchava pelas velhas estradas romanas, transformando-as em lama, na Nortúmbria continuava a briga pelo poder. O rei Aela e seu rival Osbert estavam ocupados demais com a guerra civil para notar a nuvem de tempestade vindo do sul. Eles dividiam o trono, sem saber que esse trono já pertencia ao fantasma de Ragnar Lodbrok. A estupidez dos reis é o melhor aliado do conquistador. E Ivar pretendia usar essa estupidez até a última gota. O vento mudou. Agora ele soprava em direção a York, trazendo consigo o cheiro de queimado e de inevitabilidade. As muralhas romanas da antiga cidade viram as legiões de César, viram pictos e escotos, mas nunca viram o que se aproximava delas agora. Uma inteligência desprovida de piedade, apoiada pelo aço de 1000 lâminas, já batia nos portões do norte. E essa batida soava como marteladas pregando a tampa do caixão da independência anglo-saxônica. As muralhas cinzas, cobertas de musgo e história de York, erguiam-se sobre a planície como os dentes de um velho dragão. Os romanos construíam para durar séculos. Eoforvik, como os saxões a chamavam, era a pérola do norte, uma fortaleza na qual pictos, escotos e o tempo quebraram os dentes. Qualquer outro chefe viking, vendo esses bastiões, ordenaria cortar a floresta para torres de cerco, ou, o que é mais provável, cuspiria e iria saquear aldeias indefesas. Mas Ivar não foi embora. Ele parou seu exército. Você está na muralha da fortaleza. O vento agita seu manto. Você olha para a neblina, esperando o ataque. Você espera gritos, batidas de machados nos portões, flechas voando. Mas lá embaixo, silêncio. Um silêncio morto e opressor. Os vikings simplesmente montaram acampamento. Eles acendem fogueiras, assam carne, riem. Ivar não ataca York. Ele a sufoca. Foi um cerco psicológico. Ivar sabia o que os defensores não sabiam. O inimigo mais terrível de York não está fora, mas dentro. A Nortúmbria apodrecia viva. 2 reis, Aela e Osbert, agarravam-se às gargantas um do outro, em uma guerra civil sem sentido, dividindo o poder sobre um reino que já estava condenado. Enquanto os saxões matavam saxões, Ivar sentava à fogueira, bebia cerveja e esperava a maçã apodrecer o suficiente para cair em suas mãos. Ele tocava nos nervos da cidade como nas cordas de uma lira. Pequenos destacamentos vikings cortavam estradas, queimavam carroças com mantimentos, sequestravam mensageiros. York mergulhava lentamente na claustrofobia. Rumores, um mais assustador que o outro, rastejavam pelas ruas como ratos. Diziam que Ivar era feiticeiro, que ele via através das paredes, que se alimentava de sangue de bebês. O medo é um vírus, e Ivar era o paciente zero que espalhava a infecção com maestria. E ele escolheu o dia perfeito para o ataque. Não uma terça ou quarta-feira aleatória. Ele escolheu 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Pense no cinismo dessa decisão. Toda a cidade, do último mendigo aos nobres condes, estava nas catedrais. Bispos em vestes douradas liam sermões. O coro cantava salmos. O ar estava denso de incenso. As pessoas sentiam-se seguras sob a proteção de Deus e das muralhas romanas. As armas estavam nos arsenais. A guarda nos portões provavelmente estava bêbada, ou também rezava. York estava relaxada como nunca. E então, Ivar deu o sinal. Não foi uma batalha heróica como nos mostram nos filmes. Foi um massacre na igreja.
Os vikings não atacaram as muralhas de frente. Aproveitando a traição de alguém local, a história não preservou o nome do Judas, mas Ivar sempre soube encontrar aqueles que amam o ouro mais que a pátria. Eles entraram por passagens secretas ou trechos mal vigiados. Ou talvez simplesmente pularam as muralhas onde a guarda tinha ido para a missa. Imagine esse pesadelo. Você está de joelhos, olhos fechados, sussurrando uma oração. E de repente o canto do coro é interrompido pelo estalo de portas arrombadas. O vento frio de outono e o cheiro de corpos sujos invadem o templo. Gritos de aleluia dão lugar a uivos de terror. Em vez de faces santas, feras do norte mostram os dentes para você. Ivar transformou a festa em matadouro. O pânico tomou conta da cidade. As estreitas ruas romanas tornaram-se armadilhas mortais. As pessoas se esmagavam tentando escapar. Os defensores, semidespidos, sem armaduras, tentavam organizar resistência, mas era tarde. O caos é o elemento de Ivar, e nesse caos, ele regia sua orquestra da morte com precisão assustadora. Os reis da Nortúmbria, Aela e Osbert, finalmente se uniram. Diante da morte, esqueceram suas desavenças. Tentaram retomar a cidade. A crônica anglo-saxônica escreve sobre um grande massacre nos portões de York. Mas o que podem a bravura e o desespero contra o cálculo frio? O exército de Ivar prendeu os saxões em uma pinça. Eles os encurralaram. Prensaram-nos contra as mesmas muralhas que deveriam protegê-los. Osbert caiu em combate, retalhado por machados. Ele teve sorte. Morreu como guerreiro, rápido e provavelmente sem sofrimento. Mas Ivar tinha outros planos para Aela. O rei Aela não foi morto na confusão. Eles o pegaram vivo. Foi uma ordem. Os guerreiros de Ivar, como cães de caça, isolavam o rei de seus guarda-costas, encurralavam, esgotavam, mas não davam o golpe mortal. Imagine o horror de um homem que entende que não querem matá-lo, querem guardá-lo. Isso é mais assustador que qualquer espada. Quando a fumaça sobre York começou a se dissipar, revelando um quadro de ruína total, a capital do norte estava aos pés do aleijado. A catedral foi saqueada, as ruas abarrotadas de cadáveres, e no centro de tudo isso, na praça principal, estava Ivar. Em seu rosto não havia o triunfo do vencedor. Havia a máscara de satisfação fria de um homem que finalmente fechou um negócio complexo. Aela foi arrastado até ele. Espancado, com roupas rasgadas, privado da coroa e da dignidade. O mesmo rei que ria dos filhos de Ragnar, que jogou o pai deles na cova com as cobras, agora estava de joelhos na lama de sua própria cidade. Ivar olhava para ele de cima para baixo de sua carruagem. Nesse olhar não havia ódio, havia um espelho. "Você se lembra da cova?" Poderia ter perguntado, mas Ivar não gostava de perguntas retóricas. Ele gostava de ações. York caiu. O norte estava quebrado. Mas para Ivar, a guerra ainda não tinha acabado. A parte mais importante, mais pessoal, mais sombria de seu plano estava apenas começando. A tomada da cidade foi apenas a preparação do palco para o ato principal dessa tragédia. Um ato que faria até veteranos vikings, que já tinham visto de tudo, estremecerem. A vingança é um prato que se serve frio, e em York chegava um inverno verdadeiro. Ivar fez um sinal. Levantaram a ela e o arrastaram para longe. Não para a masmorra, mas para a colina fora da cidade, onde já se reunia uma multidão sedenta para ver não uma execução, mas um ritual. Um ritual que transformaria um homem em um pássaro que não sabe voar. O círculo se fechou. Chegou a hora de pagar as contas, e a moeda nesse acerto não seria prata, mas a própria essência da vida. Silêncio. Pela primeira vez naqueles dias infinitos, um silêncio pairou sobre York. Nem tinir de aço, nem gritos de moribundos, nem estalo de telhados queimando. Apenas o vento passeando pela colina fora das muralhas da cidade, e a respiração pesada e rouca de milhares de pessoas. Para cá, para esta colina maldita, levaram todos,
vencedores e vencidos. Isso já não é guerra, é uma liturgia, uma missa negra conduzida pelo sumo sacerdote da dor, Ivar. No centro do círculo formado por escudos, de joelhos, está o rei Aela, o mesmo Aela cujo nome ontem ainda era pronunciado com temor. Agora, ele é apenas um pedaço de carne esperando a sentença. Não há correntes nele, mas ele não foge. Sua vontade foi quebrada muito antes de quebrarem seu corpo. Ele olha para Ivar, e em seus olhos não se lê medo, mas súplica. Súplica por uma morte rápida, por um simples golpe de espada que acabe com a escuridão. Mas Ivar não dá presentes. Ele veio buscar a dívida. Lembra-se da cova das serpentes? Lembra-se de como o velho Ragnar morria na lama e Aela olhava para isso de cima para baixo? Agora tudo se inverteu. O espelho da história refletiu a cena com precisão assustadora. Só que em vez de cobras, aqui estão os olhos frios dos filhos de Ragnar. E em vez da cova, toda a Inglaterra. Ivar dá o sinal. Não é uma ordem para executar, é uma ordem para começar a criação. Ivar planejou fazer do rei Aela uma obra de arte. Uma arte macabra e sangrenta que os vikings chamam de Águia de Sangue. Historiadores discutem. Esse ritual foi realidade ou é apenas um conto assustador inventado por monges cristãos para demonizar os pagãos? Mas olhe para a arqueologia do medo deixada pelo grande exército. Olhe como o tom das crônicas mudou drasticamente depois desse dia. As pessoas pararam de escrever sobre os vikings como saqueadores. Começaram a escrever sobre eles como o castigo de Deus. Tal mudança de consciência não acontece do nada. Algo aconteceu naquela colina. Algo que fez até guerreiros calejados desviarem o olhar. Os preparativos terminaram. Aela é colocado de bruços. Não entraremos em detalhes anatômicos do que acontece quando o metal encontra o osso da coluna. Você não precisa saber disso. Basta imaginar o som. Um estalo úmido e nauseante que se espalha no ar gelado com clareza assustadora. Prisioneiros saxões, forçados a assistir, desmaiam. Alguns vomitam. Alguém começa a rir loucamente, não suportando a tensão. Mas os vikings ficam em silêncio. Para eles isso não é tortura. É um ato sagrado. É um sacrifício a Odin. Ivar, sentado em sua carruagem a apenas alguns metros do cadafalso, não desvia o olhar. Ele não sorri. Ele trabalha. Ele vigia para que o carrasco não erre, para que Aela não morra cedo demais, para que cada segundo de tormento de Ragnar seja pago com 1 minuto de agonia de Aela. A essência da Águia de Sangue não está no assassinato, está na transformação. As costas da vítima são abertas como asas. Tentam transformar o homem em pássaro, para que ele possa voar para os deuses. É uma zombaria monstruosa da natureza. Fazer voar aquele que nasceu para rastejar. Aela grita? Dificilmente. Em algum momento, a dor ultrapassa os limites da percepção humana, e resta apenas um chiado. A terra sob ele, como escreveram os escaldos, impregnou-se de ferro. O sangue do rei mistura-se com a lama da Nortúmbria, a mesma terra que ele jurou proteger. Ivar olha para essa massa vermelha e vê nela justiça. Justiça absoluta, matematicamente calculada. Quando tudo termina, quando as asas estão estendidas e os pulmões do rei, como foles de ferreiro, dão o último suspiro convulso ao ar livre, um vazio estridente paira sobre a colina. Aela está morto. Ragnar está vingado. Ivar aproxima-se. Ele olha para a obra de suas mãos. É sua obra-prima. Ele mostrou ao mundo inteiro: vocês podem matar nosso pai, mas faremos de vocês um espantalho para nossos deuses. Essa mensagem foi mais poderosa que qualquer nota diplomática. A notícia da execução de Aela espalhou-se pela Grã-Bretanha mais rápido que a peste. Os reis da Mércia e de Wessex, ouvindo os detalhes, entenderam. O velho mundo desmoronou. Contra eles não lutam homens. Contra eles lutam demônios que não conhecem piedade.
O corpo do rei foi deixado lá, na colina, como um sinal, como um aviso. Corvos, eternos companheiros de Odin, já começaram a circular sobre o cadáver, aceitando o sacrifício. Um horror místico paralisou a ilha. Camponeses tinham medo de sair aos campos. Sacerdotes nas igrejas gaguejavam ao ler as orações. Ivar, o desossado, tornou-se para eles a encarnação do anticristo. Mas para o próprio Ivar, foi um momento de catarse, o final de uma longa peça. Ele fechou o ciclo que o atormentava desde o dia em que chegaram as notícias da morte do pai. Ele provou aos irmãos, ao exército e a si mesmo. Ele pode fazer aquilo para o que outros não teriam coragem. Pareceria que o objetivo foi alcançado. A vingança consumada. Pode-se carregar o ouro nos navios e navegar para casa, para os fiordes frios, para viver lá como reis. Bjorn, talvez, pensasse assim. Uba, saciado de sangue, também poderia sonhar com o retorno. Mas não Ivar. Olhe para o rosto dele neste momento de triunfo. Você vê paz lá? Não. Você vê fome, ainda mais terrível do que antes. A vingança foi apenas o combustível que acelerou seu motor. Agora, com as contas pessoais acertadas, diante dele abriu-se um novo objetivo: global. Por que se contentar com a morte de um rei, quando se pode matar todos os reinos? Por que ser um vingador, quando se pode ser um imperador? Ivar vira sua carruagem de costas para o cadáver estraçalhado de Aela. Para ele, aquilo já é passado. Lixo da história. Ele olha para o sul. Lá, atrás das colinas nebulosas, fica o rico reino da Mércia. Lá ficam as terras do Essex. Lá esperam novos inimigos, novas fortalezas e novos desafios para sua inteligência. Ragnar queria glória. Ivar quer poder. Poder total, ilimitado. O exército, que estava ao redor em estupor, começa a voltar a si. Os guerreiros limpam as armas. Eles olham para seu líder aleijado com adoração supersticiosa. Ele lhes deu a vitória. Ele lhes deu a vingança. E se esse homem, capaz de fazer tal coisa com um rei, ordenar que marchem para a boca do próprio diabo, eles irão. Porque sabem, o diabo fará um acordo com Ivar e perderá. O veneno da cobra que matou Ragnar evaporou, mas o sangue de Aela, derramado na colina perto de York, tornou-se a tinta com a qual Ivar começou a escrever um novo capítulo da história da Inglaterra. Um capítulo onde não haverá lugar para misericórdia. A guerra não acabou. A guerra apenas ganhou verdadeira escala. E a próxima vítima da mente insaciável do desossado deveria ser a própria geografia da Grã-Bretanha. O doce sabor da vingança tem uma propriedade desagradável. Passa rápido, deixando um gosto amargo de realidade. O rei Aela está morto. Suas costelas estão abertas como asas, e os corvos já comeram o que restou de seus olhos. Pareceria o fim. Créditos. Qualquer pessoa normal diria: chega. Os guerreiros do grande exército pagão, cujas bolsas estouravam de prata saqueada e cujas espadas estavam cegas de tanto osso saxão, começaram a se entreolhar. Eles estavam cansados. Queriam ir para casa, para suas esposas, para o lar quente, longe dessa Inglaterra maldita e úmida, onde a chuva cai na horizontal e a lama suga até o joelho. Mas Ivar não era normal. Ele era um viciado em guerra. Imagine esse momento de divisão. O enorme acampamento zumbi como uma colmeia perturbada. Ouvem-se vozes de descontentamento. Alguém diz alto que o objetivo foi alcançado, que Ragnar foi vingado e não há sentido em morrer em terra estrangeira. É um ponto crítico. É exatamente aqui que grandes impérios se desfazem e grandes exércitos se transformam em bandos de desertores. Mas Ivar sufoca a revolta no berço. Não com ouro, não com persuasão, mas com terror puro e destilado. Ele não convoca uma assembleia. Ele simplesmente dá a ordem. Nós vamos para a Mércia. E quem ousar contestar, olha nos olhos gelados do desossado e entende.
É melhor lutar contra um exército inteiro de saxões do que provocar a ira desse aleijado. Ivar mantém milhares de assassinos num punho de ferro, não pela força dos músculos, mas pela força da autoridade. Ele se tornou para eles uma divindade viva da guerra, exigente e insaciável. O exército levanta acampamento. Eles não vão para casa, para o norte, mas para o sul, para o coração da Grã-Bretanha, para o reino da Mércia. Inverno do ano 873. Repton. Guarde esse nome. Hoje é um vilarejo tranquilo, mas na época era o centro espiritual da Mércia, local de descanso dos reis. Ivar o escolhe não por acaso. Ele sempre bate onde dói mais. Tomar o mausoléu real não é apenas uma jogada estratégica, é um cuspe na alma de todo um povo. O que acontece em Repton, os arqueólogos escavaram apenas 1000 anos depois, e as descobertas os fizeram estremecer. Ivar transforma o mosteiro em fortaleza. Ele não constrói novas muralhas, ele usa as existentes. Ele ordena cavar um enorme fosso em forma de D, usando o rio Trent como barreira natural. A igreja torna-se posto de comando. O altar, onde por séculos se realizaram sacramentos, agora serve de mesa para mapas, manchada de cerveja e gordura. Mas o mais terrível não é a profanação dos santuários. É como Ivar gasta as pessoas. Arqueólogos encontraram em Repton uma vala comum. Mais de 250 corpos. Não são vítimas de massacre, são guerreiros do grande exército. Os ossos contam histórias que os monges não registraram. Marcas de feridas antigas, fraturas calcificadas, sinais de escorbuto e infecções terríveis. Esse é o preço das ambições de Ivar. Homens morriam de frio, de doenças, de exaustão naquele acampamento de inverno, mas o exército não se dispersava. Eles deitavam na lama, cuspiam sangue, mas continuavam a afiar os machados. Porque Ivar disse: esperem. O rei da Mércia, Burgred, vendo como os pagãos profanavam os túmulos de seus ancestrais, reuniu um exército. Ele achava que os vikings estavam encurralados. Rio nas costas, inverno, doenças. Burgred decidiu que Deus estava do seu lado. Ele liderou seus regimentos para Repton, certo da vitória. Ele ia salvar o santuário. Ingênuo tolo. Ele ia para uma ratoeira construída pelo melhor engenheiro da morte daquele século. Ivar não esperou o cerco. Ele usou o terreno como nenhum general saxão teria pensado. As fortificações ao redor do mosteiro não eram para se esconder, mas para quebrar a formação de ataque do inimigo. Quando os mercianos se aproximaram das muralhas, descobriram que não podiam manobrar. O terreno, cortado por fossos e valas, forçava-os a se amontoar, a quebrar a formação. E então, Ivar atacou. Não foi uma batalha, foi uma operação cirúrgica de amputação da esperança. Os vikings, que pareciam estar morrendo de fome, lutaram com a fúria de demónios. Ivar, no centro dos acontecimentos, talvez já não conseguisse nem sentar na cela sem uma dor selvagem, mas sua mente funcionava com precisão, como um mecanismo de relógio. Cerque pelos flancos, ataque pela retaguarda. Use do rio não como armadilha para si, mas como um muro contra o qual prensaram o inimigo. O exército da Mércia deixou de existir em poucas horas. O rei Burgred, descendente de governantes orgulhosos, não esperou o fim. Ele fugiu. E não apenas para o condado vizinho. Ele fugiu para o mais longe que pôde, para Roma. Ele abandonou seu país, sua coroa, seu povo, apenas para ficar longe do olhar de Ivar, o desossado. Imagine o nível de medo que faz um rei tornar-se um peregrino exilado, morrendo em terra estrangeira, apenas para não ouvir mais falar dos vikings. A Mércia caiu. A espinha dorsal da Inglaterra foi quebrada. Ivar sentava no mosteiro saqueado de Repton, dono de fato da maior parte da ilha. Ele fez o que ninguém conseguira. Ele apagou as fronteiras dos reinos. Mas cada triunfo tem um preço, e o corpo de Ivar começou a cobrar a conta. Crônicas da época começam a ficar confusas, mas através das linhas transparece a imagem de um homem cujo invólucro físico está se desfazendo.
Desossado não é apenas um apelido, é um diagnóstico que progride. Anos na cela, em tendas úmidas, na tensão constante da guerra, minaram sua saúde já frágil. Cada movimento causava agonia. Quem o via naqueles dias dizia que seus olhos queimavam com brilho febril e a pele era transparente como pergaminho. Ele estava no auge do poder. Reis rastejavam na poeira diante dele. Havia tanto ouro que com ele se podia pavimentar a estrada até Roma. Mas ele, o maior conquistador, não podia desfrutar disso. Ele não podia dançar no banquete. Não podia nem dormir normalmente sem dor. Você acha que isso o parou? Não, isso o tornou ainda mais cruel. A dor tornou-se seu combustível. Se eu sinto dor, que o mundo todo sinta dor. Em Repton, entre túmulos e ruínas, Ivar toma a decisão de dividir o exército. Foi um ato de suprema autoconfiança. Ele entrega parte das tropas ao irmão Halfdan para que termine de conquistar o norte. E ele? Ele mesmo volta o olhar para o último inimigo, para o único reino que ainda ousa respirar livremente, Wessex. Mas lá, no sul, surgia uma nova força. Um jovem príncipe, doente, rato de biblioteca, que parecia não servir nem para engraxar as botas dos vikings. Seu nome era Alfredo. No futuro o chamariam de O Grande. E ele era a única pessoa na ilha cuja inteligência podia competir com a de Ivar. Ivar sentia isso. Um predador sente outro predador, mesmo à distância. Ele entendia que a batalha final não seria uma batalha de músculos, mas uma batalha de mentes. Seu tempo estava acabando. Seu corpo estava morrendo. Ele precisava de um último acorde grandioso. Um checkmate em 2 lances que inscreveria seu nome na história para sempre. O inverno em Repton estava acabando. A neve derretia, expondo a terra negra e as covas frescas. Ivar, o desossado, arquiteto da vingança, ordenou a preparação para a marcha. Ele sabia que seria sua última campanha. E ele pretendia torná-la tão sangrenta que mesmo daqui a 1000 anos, as pessoas teriam medo de pronunciar seu nome em voz alta. A carruagem rangeu, movendo-se. O caminho levava à eternidade. Toda a lógica da história sugeria que a Inglaterra estava condenada. A Nortúmbria caiu, a Anglia Oriental destruída, a Mércia decapitada e em ruínas. Restava apenas um pedaço de terra, um último bastião da resistência saxônica, Wessex. Por todas as leis da ciência militar, o exército de Ivar deveria esmagá-lo como uma noz podre e jogar os restos dos cristãos no Canal da Mancha. Mas a história adora uma ironia cruel. No caminho do maior estrategista aleijado, não se colocou um guerreiro poderoso, nem um herói com uma espada lendária, mas alguém como ele mesmo, um intelectual doente. Seu nome era Alfredo. Na história ele entrará como Alfredo o Grande. Mas então, no ano 871, ele era apenas o irmão mais novo do rei, sofrendo de uma doença estomacal desconhecida que o atormentou a vida toda. 2 pessoas doentes, 2 mentes geniais, 2 arquitetos que se encontraram sobre o mapa da ilha em chamas para decidir seu destino. Olhe para esse duelo. Não é uma batalha de músculos, é uma batalha de algoritmos. Alfredo foi o único que parou de rezar por um milagre e começou a aprender com o inimigo. Ele olhava para Ivar e não via o diabo, mas um professor. Ivar mostrou que o velho sistema de defesa não funciona? Alfredo inventou um novo. Ivar usava mobilidade? Alfredo começou a construir uma frota. Ivar apoiava-se em bases fortificadas? Alfredo cobriu seu reino com uma rede de burhs, fortalezas impossíveis de contornar. Ivar, o desossado, pela primeira vez encontrou resistência do ambiente. Ele batia, mas a parede não caía. Ele manobrava, mas o oponente previa seus movimentos. Foi o momento da verdade. O predador, acostumado a caçar ovelhas, de repente descobriu à sua frente outro lobo. Alfredo não venceu Ivar em combate direto. Isso era impossível. Ele fez algo pior. Ele tirou dele a possibilidade de vencer fácil. Ele transformou a guerra de um ataque relâmpago
em um pântano viscoso e exaustivo. E então, Ivar desapareceu. É um dos maiores mistérios da era viking. O homem cujo nome ecoava pelo mundo simplesmente evaporou das páginas da crônica anglo-saxônica. Nem descrição de morte heróica, nem funerais pomposos, nem última batalha. Ele simplesmente deixou de ser. Como se o roteirista dessa série sangrenta de repente tivesse riscado o protagonista do roteiro. Para onde ele foi? As pistas nos levam através do mar da Irlanda. Os Anais de Ulster irlandeses, no ano 873, contêm um registro curto, mas monumental. Ymar, rei de todos os nórdicos da Irlanda e da Grã-Bretanha, descansou. Descansou. Não caiu pela espada. Não morto por um traidor. Morreu. Muito provavelmente em sua cama. Imagine essa cena. Dublin, aposentos ricos, abarrotados de ouro e sedas. Ivar deitado sobre peles. Seu corpo, que lhe serviu fielmente apesar da fragilidade, finalmente falhou. Os ossos de vidro não aguentaram décadas de guerra. A doença cobrou seu preço. Ao redor estão jarros severos, assassinos de reis, e choram. Uma era se vai. Vai-se o cérebro que os fez senhores do mundo. A morte na cama para um viking era considerada vergonha, morte de palha. Mas não para Ivar. Ninguém ousaria dizer que ele não é digno de Valhalla. Ele enviou para lá tantos inimigos que Odin deve ter aberto pessoalmente os portões para ele. Ele morreu invicto. Saiu no auge, deixando o mundo em medo e ruínas. Existe uma lenda bonita e macabra, registrada muito tempo depois. Dizem que antes de morrer, Ivar ordenou que levassem seu corpo de volta à Inglaterra e o enterrassem na costa, bem no caminho de possíveis invasões. Enquanto meus ossos estiverem aqui, teria dito ele, ninguém poderá conquistar esta terra. E de fato, as sagas afirmam que Guilherme, o Conquistador, ao desembarcar no ano 1066, a primeira coisa que fez foi desenterrar o túmulo de Ivar e queimar seus restos mortais para quebrar a maldição. Verdade ou ficção? Não importa. Importa que, mesmo 200 anos após a morte, a própria sombra de Ivar, as próprias cinzas de seus ossos, inspiravam terror nos conquistadores. Vamos olhar para trás. O que esse homem deixou? Olhe para o mapa da Inglaterra antes de Ivar. 7 reinos em guerra. Caos. Fraqueza. Olhe para o mapa depois. Nortúmbria, Anglia Oriental, Mércia. Apagadas. Restou apenas Wessex, que sob as marteladas de Ivar, se temperou e se transformou no núcleo da futura Inglaterra unida. Ivar, o desossado, tornou-se aquele cisne negro, a catástrofe necessária para a evolução. Ele queimou a velha ordem podre. Sem sua crueldade, Alfredo nunca teria se tornado o Grande. Sem sua invasão, a Inglaterra talvez nunca tivesse se unido. Ele foi o cirurgião que realizou a amputação sem anestesia, com os cotovelos no sangue, mas foi essa operação que criou a nação. Estamos acostumados a ver nos vikings bárbaros destruidores, mas Ivar foi um construtor. Sim, sua ferramenta era a morte, e sua argamassa, o sangue. Mas ele construiu uma nova realidade. Danelaw, a área da lei dinamarquesa, tornou-se parte do DNA britânico. Palavras, leis, nomes de cidades, York, Derby, Whitby, tudo isso é herança deixada por um homem que não podia andar. Este é o final da nossa investigação. Percorremos o caminho do berço, sobre o qual o machado do pai estava erguido, até o túmulo do rei de todos os nórdicos. Vimos como a inferioridade física tornou-se fonte de força ilimitada. A história de Ivar não é apenas a biografia de um conquistador. É um manifesto de vontade. A prova de que as limitações existem apenas em nossa cabeça. No mundo onde se adorava a força do bíceps, o mais perigoso revelou-se o homem com a mente mais afiada. Ele forçou reis a rastejar, porque ele mesmo rastejou a vida toda. Ele fez o mundo sentir sua dor. Os reis da Inglaterra rezavam a Deus por salvação, trancavam-se em igrejas de pedra e esperavam um milagre.
Mas Ivar sabia o segredo inacessível aos fracos de espírito. Os deuses não ouvem as orações das ovelhas. Os deuses ouvem apenas o tinir do aço e o estalo dos ossos. E nesse diálogo cruel com a eternidade, Ivar, o desossado, foi o orador mais eloquente de sua época. E agora, faça uma pergunta a si mesmo, olhando no espelho. Se um homem nascido quebrado, privado da possibilidade de dar um passo sequer sem dor, conseguiu colocar metade do mundo de joelhos e mudar o curso da história, que desculpa para a inação você tem? Quem é o verdadeiro aleijado aqui? Ivar, que conquistou a imortalidade? Ou nós, com medo de arriscar até mesmo pouco? Os corvos sobre York já voaram há muito tempo. Os ossos viraram pó. Mas se você escutar o barulho do Mar do Norte, no rugido das ondas ainda poderá ouvir o ranger da carruagem e o riso baixo e frio do arquiteto da vingança.